Estresse, raiva, tristeza, dor, uma enxurrada de sentimentos pode surgir quando perdemos um ente querido. Muitas vezes só o tempo nos ajuda a digerir todas as sensações. A gente vai conversar ao vivo agora com a psicóloga Marielle Pereira Santos sobre como lidar com a morte de quem amamos e seguir em frente. Marielle, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. Eu que agradeço. Então, eu queria que você começasse ajudando a gente a entender por que a perda, o luto é vivido de maneira diferente por cada pessoa. Olha, o luto ele é individual mesmo, né? Ele é vivido diferente por cada pessoa, porque cada pessoa responde de uma forma à sua dor, né? Então, por exemplo, pode acontecer numa família de perder um ente querido e nessa família cada um vai manifestar da sua forma a sua dor. Uns sofrendo mais, outros mais quietos, outros conseguindo absorver esse luto de uma forma mais tranquila. Então, é de forma bem individual mesmo o luto. Oi, Marielle, bom dia para você. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre quais os principais sentimentos aí que a pessoa tem nesse momento, né? Nos dias aí que se segue, enfim, nesse momento da perda. Certo. Olha, os principais sentimentos, a princípio, dor, né? É uma dor muito intensa. A pessoa, ela fica numa tristeza muito grande, né? A pessoa tende a ficar muito triste. Depois tem pessoas que ficam com raiva, né? Tem pessoas que não conseguem aceitar, que ficam revoltadas, tem pessoas que negam, né? O luto. Basicamente, esses são os sentimentos principais, né? São tristeza, raiva, desânimos, né? Tem algumas pessoas que perdem o ânimo num primeiro momento das coisas rotineiras, né? Então, basicamente, são esses os sentimentos, né? Que agrupam o luto. E é importante viver esse sentimento, porque eu vejo muito quando a pessoa perde um ente querido, ela está ali nesse momento de dor, de saudade, é um misto de sensações mesmo, e aí as outras pessoas, quem está ao redor, meio que tenta convencer essa pessoa a não sofrer. Mas é importante passar por esse período? Claro, é importante passar por esse período e não negar, né? Porque às vezes, quando a pessoa perde um ente querido, ela está envolta a vários sentimentos, né? Daquela relação, daquela história. Então, ela vai estar com saudade, como você mesmo disse, né? Ela vai estar com muita tristeza. Então, é importante que a pessoa viva, que a pessoa manifeste esses sentimentos, que a pessoa coloque para fora, que a pessoa chore, que a pessoa fale sobre, porque quando você vive esse momento do luto, você ajuda nesse processo que é o processo natural, né? Que é o processo de viver essa tristeza, para que isso vá atenuando futuramente os sintomas do luto. Então, é muito importante, sim. Não é legal negar o luto. Eu costumo dizer engolir o luto, né? Tem pessoas que acham que não, é sintomas de fraqueza, eu tenho que levantar a cabeça e seguir, não posso chorar, né? Não é sintomas de fraqueza, é natural, somos seres humanos, então eu costumo dizer que nós temos que nos deixar cair, né? Para que depois a gente possa levantar. Marielle, e de que forma a psicologia, a psicoterapia, enfim, pode ajudar nesse momento, né? Tem muitas pessoas que não conseguem ali, com quem está, né, em volta ali, com quem mora, com alguém da família, conversar, colocar isso para fora, né? Como você disse, isso é muito importante, né? Nesse momento, é preciso e ajuda bastante procurar um profissional?
Exatamente, Marina. É o que você acabou de falar, né? Conversar, colocar para fora, falar dessa dor, né? Tem pessoas que se sentem culpado, né? E guarda para si aquela culpa, né? Então, assim, a psicoterapia, ela vem neste momento para dar este suporte, né? Ela vem para dar esse suporte para essa pessoa que está passando por este momento, né? Para acolher essa pessoa, para que essa pessoa possa falar sobre essa dor, para que essa pessoa possa ter um momento, né, para viver essa dor. Tem pessoas que às vezes se sente envergonhado de chorar, de sofrer, de falar, né? E a psicoterapia ela vem para fazer todo este acolhimento, né? De fazer todo esse suporte para esse momento. Então, assim, eu acho que a psicoterapia ela é importante para todos, né, que estão passando por um processo de luto, para todos que não estão entendendo, ou aqueles que muitas vezes se culpam, né, como eu mesmo disse, e às vezes a culpa não cabe, né, nunca a culpa vai caber neste momento. E ir para a psicoterapia ajuda você a entender que não, que se culpar, né, não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai tornar esse luto uma situação crônica, né? Vai fazer com que a pessoa não reaja, né? Para que ela não passe por um luto natural, para que ela fique que ela fique presa ali naquele luto. Então, a psicoterapia, o que eu mais trabalho neste momento é essa questão de ajudar a pessoa a entender essa passagem, né? Essa passagem da vida para a morte. Tá certo, Marielle. E muita gente está enlutada nesse momento por causa da pandemia, né? E com um agravante, a gente tem a nossa cultura de se despedir da pessoa, fazer um velório. E no caso das pessoas que morreram de Covid, em vários casos, as pessoas não puderam se despedir da maneira tradicional. Acho que esses milhões de enlutados têm mais esse agravante. Como lidar com isso? Eu já vi pessoas que, no lugar que se apegaram a objetos, por exemplo, plantaram uma árvore. Isso é saudável? Exatamente, viu? Nós estamos passando, né? Passamos um tempo atrás um pouco mais intenso, né? Essa fase, né? De não velar o seu ente querido, né? É um ritual nosso, é um ritual do nosso país, que nós já estamos acostumados e por conta dessa pandemia nós fomos proibidos, né, de ritualizar este momento. E é um momento muito importante, principalmente para nós brasileiros, aonde nós encontramos familiares, aonde recebemos carinho, aonde recebemos suporte, e de repente não poder viver isso, eu percebi que agravou esse processo do luto, essa tristeza. Não se despedir, né? Não vestir, né, aquele ente querido com aquela roupa que talvez a pessoa tenha desejado, não ter colocado de repente uma vela, comprado um caixão do jeito que a pessoa... Muitas pessoas deixam, né, o seu velório já meio que pré-organizado. E mediante a essa situação, o que nós podemos fazer, o que nós fizemos e estamos fazendo em consultório, né, é realmente ensinar, né, para que essas pessoas ritualizem de uma outra forma esse velório, né? E os exemplos que você deu é realmente propício. Por exemplo, plantar uma árvore, fazer uma oração na casa para aquela pessoa, comprar flores, né? Nós tivemos um período também que nós não pudemos ir a cemitério, porque o cemitério também estava bem aglomerado com essa questão dos enterros. E aí, o que eu orientei para os meus pacientes é realmente que fizesse isso, que comprasse flores, que fizesse uma oração, que conversasse com aquele ente querido, que ritualizasse esse momento dentro do seu lar, né? Mas ou que fizesse esse ritual, essa despedida para si mesmo. E é o que vem, né? O que vem dando um pequeno suporte, né?
um pequeno apoio para essas pessoas que não puderam concretizar esse ritual. Marielle, quando eu te perguntei sobre os sentimentos, né, você falou um dos primeiros, a questão da dor, né? Quando a gente fala em dor, a gente fala de dor emocional, né, daquela tristeza, enfim, mas essa dor ela pode ser física também, a pessoa pode passar a sentir sintomas aí mesmo, de sentir no corpo mesmo, o corpo fala sobre essa tristeza? Sim, Marina, ela pode ser física, né? O que nós chamamos de somatização. Inclusive, eu acompanho alguns pacientes que já vivenciam, né, essa somatização no corpo. Um dos sintomas, por exemplo, é enxaqueca, né? Enxaqueca crônica, gastrite crônica, labirintite. Então, assim, esses são um dos sintomas que eu percebi, né? E eu vejo algumas pessoas desenvolver após o luto, né? Geralmente esses sintomas eles estão associados a um luto mais crônico, né? A um luto ali que não se resolve no período natural, vamos se dizer, né? E aí a pessoa ela vai arrastando, né? Aquela dor, e essa dor ela vai somatizando no corpo, e ao somatizar ela realmente se torna, né, um problema real, um problema físico, até uma doença. Muita gente, quando perde um familiar, se sente culpado, se sente como se estivesse desonrando a pessoa por começar a viver a vida normalmente, né? Começar a voltar a fazer as atividades. Como é que a gente pode ajudar alguém que está nessa situação? Uma pessoa que se sente culpada por seguir a própria vida, por voltar ao trabalho, por exemplo, por voltar a sorrir, mesmo depois de perder alguém que ama. Existe algum conselho que a gente pode dar para essas pessoas? Olha, Vilker, o que eu aconselho, né, é que a pessoa não se sinta culpada, que é importante que ela dê continuidade na sua vida, nas suas atividades, inclusive na sua felicidade, principalmente para os outros que ficaram, né? Geralmente nós perdemos um ente querido, mas ficam outros familiares também que dependem de você, que te ama. Então, eu sempre trabalho por este lado, né? Mostrando para essa pessoa o quão é importante que ela continue, que ela viva, né, da melhor maneira possível, honrando, né, aquele ente querido, mas que ela também fique, né, plena, né, que ela fique por completo para aqueles que ficam, né, junto dela. Muitas vezes é uma mãe, né, uma mãe que perdeu um filho, mas ela tem outros filhos. É uma mãe, é uma esposa que perdeu o marido, mas ela tem os filhos, é um marido que perdeu a esposa, ou os avós. Então, eu sempre gosto de mostrar a importância dessa pessoa que está sofrendo, apesar de nós entendermos essa dor, né? Mas a importância dela na vida do outro. Tá certo, Marielle. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, por essa conversa tão especial, nesse dia que é tão importante. Quantas pessoas estão sofrendo hoje, né? Muito obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, Marina. Um bom dia para vocês. Bom dia para todos. Bom dia. Tchau, tchau.